Opa, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. Dessa vez vamos falar aqui sobre, o contrário do último episódio, que a gente falou sobre as elites do futebol. Eu acho justo, a gente fazer também um episódio especial falando só sobre os novos times, querendo ou não, né? Essa nova era que você tem, digamos que existe, claro, ali times que são elites do futebol, que nem o Flamengo e o Palmeiras. Assim como você tem aquelas sub-elites, aqueles, em tese, times já subdesenvolvidos, que você diria Grêmio, Internacional, Corinthians, que são times grandes, são times de tradição, porém times que é, não estão ali disputando sempre todos os títulos e tudo mais. Porém, times que você considera que pode chegar longe. Agora, eu acho justo a gente fazer um episódio sobre os times que ninguém esperava nada, pelo menos assim, há 5, 6 anos atrás, todo mundo falava que esses times não eram nada, né? E hoje em dia, eles, na verdade, mesmo que alguns deles, que eu vou citar aqui, não estejam brigando por títulos, são times que, cara, tem uma historinha aí, cara, legal recentemente, né? E a gente pode até falar que, pelo incrível que pareça, oferece mais risco em quesitos de rodadas do Brasileirão, tal, às elites do futebol, tá? Eu vou, assim, fazer uma dedicação para cada time, eu vou falar um pouquinho sobre cada time, tá? Já deixando aqui de claro que eu vou falar mais sobre Brasileirão Série A. Então, todos os times que participam, do Brasileirão Série A. E eu vou falar um por um desses times. Os times que eu já falo pra vocês que eu não vou falar nesse episódio, eu não vou considerar como de fato uma um time que se enquadra nesse quesito, né? Eu já vou dizer aqui rapidamente. Seria, obviamente, o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, o, o Atlético Paranaense, que se enquadraria muito bem, mas eu acredito que já tem uma historinha muito maior. É, Vasco, Inter, Grêmio, é, Corinthians, Fluminense, tá, só, e Atlético Goianiense, tá? Eu acho que o resto a gente pode falar. E já puxando a lista já, eu não sei, é que eu não sei se Botafogo e Cruzeiro entraria nesse aspecto, né? Porque a gente sabe muito bem que são times grandes, porém são times que dependeram de grana para subir. A gente poderia falar um pouquinho do projeto deles? Tá, Caramba, e agora, hein? Não, eu não vou falar não, eu não vou falar não. Botafogo, Cruzeiro e Vasco, eles querendo ou não estão ali no mesmo chaveamento, né? Se você for parar pra pensar, porque ambos os times jogaram a Série B, nos últimos anos, jogaram a Série B, tiveram, claro, ali o auge, depois a queda, primeiro tiveram o auge, depois o declínio, depois a queda, caíram para a Série B, ficaram até 2, 3 anos na Série B para tentar subir, ou subir e cair de novo, né? Que nem, por exemplo, a próprio caso do Vasco, mas eles precisaram de grana, precisaram de investimento, conseguiram isso que tanto queriam, subiram, né? Hoje é justo a gente falar que de fato subiram e hoje disputam ali títulos, querendo ou não, até o Botafogo é líder, né? O Cruzeiro tá na Sul-Americana vivo e tudo mais. Porém, é aquilo, é um projeto que se difere um pouco desses outros times que eu vou falar, tá? Claro que tem a semelhança do dinheiro, mas se difere no quesito de que os investidores desses outros times apostaram em time pequeno, sabe? E vamos lá, Vasco, Botafogo e Cruzeiro não é time pequeno. Vamos lá. O primeiro da lista aqui, o que eu acho mais justo a gente falar, é o próprio Fortaleza. Cara, assim, que coisa linda o Fortaleza, né, cara? Sabe? É... Vamos lá, o Fortaleza ele é um clube que ele nunca foi de tanta relevância no Brasil, tá? Até mesmo no próprio estado, né?
nos próprios estados ali em que ele jogava mais, participava de mais partidas, né? No caso ali, região mais do Nordeste do Brasil, ainda assim você não tinha tanto conhecimento do povo do que era o Fortaleza, né? E, e times como, por exemplo, Vitória, Ceará, era o que comandava. E até o próprio Flamengo, né? Que nem eu disse no episódio passado. O Fortaleza nunca foi grande, 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 sabe? Não é um time que você fala, nossa senhora, que exemplo, né? E. Mas, cara, a verdade, o que é justo a gente falar, é que quem era o maioral ali, falando aqui, claro, de times do Nordeste, cara, era Vitória e Ceará. Ponto. Era Vitória e Ceará. A questão aqui que pega é o que aconteceu? O que aconteceu com o Ceará? O que aconteceu com o Vitória? O que aconteceu com o Vitória? Claro, a gente pode também citar aqui, por exemplo, o próprio Sport, a gente pode citar aqui o Bahia também, que se comparam muito com isso. Mas, cara, o Fortaleza nunca foi um time de tanta relevância no Nordeste, no contexto geral. Nunca foi. Vocês entenderam? É a questão aqui que fica, a questão aqui que fica é o Fortaleza, ele foi o único, tá? É claro que o Bahia agora tá mudando, né? O Bahia agora ele tá com investimentos e tudo mais, mas o Fortaleza ele é o único que ele de fato adotou um projeto de diretoria que realmente pensa no próprio futuro do clube, sem ser dependente de uma empresa, que nem, por exemplo, o próprio Bahia com o Grupo City. Cara, e é lindo. O Fortaleza ele vem alcançando marcas assim inacreditáveis. Você mesmo para pra olhar, você para pra olhar assim, pô, olha os últimos títulos do Fortaleza. Olha os últimos títulos. Falar em ordem aqui pra vocês, tá? Falar em ordem aqui pra vocês. 2015, campeão cearense. 2016, campeão cearense e Taça dos Campeões cearense. 17, Taça dos Campeões cearense. 18, Série B. 19, Cearense e Copa do Nordeste. 20, Cearense. 21, Cearense. 22, Cearense, Copa do Nordeste. 23, Cearense. 24, Copa do Cearense. Cadê o Ceará? Cadê o Ceará? O que aconteceu com o Ceará? Vocês estão entendendo? Cara, a verdade é que hoje o Fortaleza dá um baile em cima do Ceará em questões de projeto, em questões de diretoria, em questão de auxílio ao seu torcedor, né? Em questões, claro, de mando de campo e tudo mais. O Fortaleza é um exemplo a ser seguido. Não é à toa que hoje eles estão o quê? Eles estão em segundo? Segundo lugar do Brasil. Eu acho que é segundo, é terceiro. Deixa eu conferir aqui. Eles estão em segundo. Segundo com 45 pontos. Cara, vocês têm noção disso? Sabe? Isso aqui é gigante. Isso aqui é gigante. Gigante pro Fortaleza, tá? O que eu acho engraçado é que, assim, isso eu falo que é gigante. Isso eu falo que, pô, é um mérito absurdo pro Fortaleza, de fato. Não é fácil alcançar isso. Porém, cara, a questão é, o Fortaleza, ele vem sendo um time chato pra todos os times do Brasileirão Série A. Até o próprio Palmeiras, Flamengo, todos os times. Porque o Fortaleza ele tem um exemplo a ser seguido, ele sabe contratar, ele sabe muito bem vender jogador quando tá em uma fase, sabe faturar com isso. Eu quero destacar aqui
por cima. Os principais jogadores do Fortaleza. Lucero, Pikachu, Marinho, Breno Lopes, o Renato Kaiser. Cara, o Fortaleza, ele tem um elenco que é muito interessante você citar, que, foi aquilo que eu já falei já. Eu já cansei de falar isso nos últimos episódios. Moleque, você junta Marinho, Breno Lopes e Kaiser. Mano, você tem três atacantes, cara, que por mais que não estão no seu auge, e o seu auge já passou, e, enfim, e eles não estão mais no mesmo nível, né, que eles atuaram alguma vez na vida. Cara, ainda assim é um cara, pô, vamos falar a verdade aqui. O Marinho é um cara que você pode falar, pô, mano, pode sair alguma coisa do nada desse maluco. O Breno Lopes, a mesma coisa. Eu que o diga. O Renato Kaiser, a mesma coisa. Vocês estão entendendo? E sem contar o Lucero, que é artilheiro do time, sabe? E até, por exemplo, o próprio Iago Pikachu. Então, assim, o Fortaleza é genial, tá? Eu acho que ele é o time, assim, cara, que eu posso chegar aqui e falar que é o time que Real está reconstruindo, é o time que é um exemplo a ser seguido, e principalmente ali a diretoria, né? O que eu acho muito interessante citar também, além disso, é que o Fortaleza, ele sabe também negociar. Ele sabe negociar, né? Eu lembro na época que o Thiago Galhardo, ele tinha saído do Inter, se eu não me engano foi pro Fortaleza. Ele até fez uns golzinhos ou outro, tal, tudo, né? Só que assim, cara, vamos falar a verdade aqui. Vamos falar a verdade aqui. Quem diria um time, um time de Porto Alegre tendo um centroavante, isso aí em 21, tendo um centroavante, foi 20 ou 21, uma coisa, um desses anos que ele foi artilheiro, né? Teve até o meme do cheirinho lá pro Flamengo. Um dos centroavantes principais ali de Porto Alegre indo pra um time do Nordeste, sabe? E o time do Nordeste literalmente chegando no nível de falar, mano, esse cara aqui tem muitos melhores. Tipo, realmente se descartando, que foi de fato o que acabou acontecendo muito com o Galhardo, né? Olha o nível. Eu lembro, por exemplo, também do próprio Lucas Lima mesmo, quando ele tinha saído do Palmeiras pro Fortaleza direto. Um time de São Paulo dando um meia, como o Lucas Lima, que era um cara que você poderia tirar alguma coisa, pro Fortaleza. Cara, não adianta, por mais que as pessoas falem que o cara não estava no auge, o cara não. É difícil você ver um time do Nordeste com tanta relevância, pelo menos assim, se você for pegar 10 anos atrás, em comparação com o que é hoje. Os times do Nordeste eram muito desvalorizados, cara. Muito desvalorizados, sabe? Era muito tipo assim, lixo de time, o que sobrar aqui, sabe? Por exemplo, eu sou um time paulista. Pô, eu tô com ali, sei lá, 11 jogadores titulares no plantel, né, que eu uso. E, sei lá, eu tenho uns três ali que, mano, faz 10 meses que não joga. Eu vou negociar esses caras com os times do Nordeste. Cara, hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Fortaleza hoje é o segundo colocado no Brasileirão Série A na frente do Palmeiras, com uma diferença de 4 pontos. Os jogadores que hoje olham determinados times, eles olham com Fortaleza com determinado carinho, por quê? Porque é um time que tem um projeto legal, é um time que você tem feras em campo, e é um time que disputa título. Disputa título. Ano passado eu tava na Sul-Americana na final. E aí? O primeiro time nordestino a chegar numa final sul-americana. E aí? Você vai falar o quê? Então, é mesmo, cara. Ademir Quintino cantou essa bola aí há muito tempo. Antes mesmo do Fortaleza, assim, ir bem na Sul-Americana, por exemplo, né? Ele cantou, gente, se hoje o cara tem, e o Santos na Série A, se hoje o cara tem a proposta do Fortaleza e do Santos, o cara vai pro Fortaleza. E ele tá mais que certo, porque de fato é um time que você pode
ver alguma coisa, ver algum futuro, né? Então, assim, é claro que, pô, é muito complicado a gente falar assim, ganhar, ganhar, ganhar. Cara, é difícil, né? É muito difícil porque, querendo ou não, você não tá jogando só você, não é só o seu time, tem o time adversário que vem com essa mesma ideologia, né? Mas é muito interessante mesmo que ver que o cenário nordestino no futebol brasileiro vem crescendo muito, né? Eu fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo, porque, cara, você, assim, vamos falar a verdade aqui, cara. Vamos falar a verdade aqui. É, existe uma, uma amplitude, uma gama altíssima de times relevantes no Nordeste. Cara, eu tinha falado até agora há pouco, Sport, Bahia, Vitória, o próprio Fortaleza, Ceará. Cara, são times, assim, gigantescos no quesito de é, população e abranger ali nordestinos que torcem pra esse time. Cara, são times gigantes. Lembra muito até, por exemplo, o próprio Campeonato Paulista, que você tem 5 times também, né? 5 times grandes. E diferenciando, por exemplo, do Sul, que você só tem Inter e Grêmio. Então, o cenário nordestino, cara, ele merece mais atenção. Ele merece mais atenção porque você tem muito time aí com bastante história, sabe? Mas enfim, não vou falar mais, né? Já falei bastante de Fortaleza. Vamos pro próximo time aqui. Bom, o Bahia, eu falei que ia falar do Bahia? Eu não sei. É que o Bahia ele se enquadra muito no caso do Cruzeiro e do Botafogo. É claro que assim, o Bahia ele é menor do que esses times, isso é sem sombra de dúvidas, mas é, a questão fica é que ele realmente se enquadra nesses outros times. Porque, pô, vai falar que não, o Bahia caiu. O Bahia caiu no 2022. Foi 2022? Não, foi 2021. Caiu em 2021. Meteu 3-0 no Santos, quem caiu foi o Bahia. Aí que estão, jogou 22 inteira, subiu 22 e jogou 23 na Série A. E 23 disputou para não cair. O Bahia tá em quinto hoje porque é um projeto que começou esse ano. Que de fato o Grupo City começou a injetar dinheiro. Então, assim, né? É muito aquilo, né? Será realmente que o Bahia se enquadra como um Fortaleza? Porque por mais que você fale que, pô, tá um projetinho legal e é um exemplo, até porque você vê jogadores como Jean Lucas, que tem um puta de um potencial, até o próprio Everton Ribeiro, que tá velho, mas, pô, o cara ainda tem mercado. E pra um Bahia, pô, tem parada diferente aí. Tem, claramente é um time que você consegue, pô, sonhar, tá ligado? Então, enfim, o Bahia eu não vou falar muito, tá? O Bahia eu não vou falar muito porque ele realmente se enquadra no Cruzeiro, enfim. Vamos partir pro Galo. Cara, o Galo é o seguinte, eu falo que assim, tá? Sendo bem sincero com vocês. Eu acho que o Galo é muito justo a gente falar sobre. Ah, mas o Galo é maior que o Bahia e você tá. Cara, vocês viram o projeto do Galo? Da família lá mineira lá que pagou, que paga, né, até hoje, jogador pra eles lá, enfim. Cara, vamos falar a verdade aqui. Vou falar uma coisa pra vocês. O Galo, ele é um time grande. Ele é considerado um time grande. Um time que ganha a Libertadores não é pequeno, tá? Porém, assim, em relevância nacional, ele é pequeno. Né? Ele tem 2 títulos brasileirão. Ele tem 2 brasileirão. E ganhou o terceiro porque confiscou lá e acharam lá um terceiro. Que foi oficializado. Mas vamos falar a verdade aqui? Vamos falar a verdade aqui? Falar uma coisa pra vocês. Jogadores do Galo. Hulk, Júnior Alonso, Fausto Vera, Paulinho, Daverson, Bernard, Vargas, Scarpa, Arana, Zaratio, Alan Franco, Everson.
Igor Gomes, Saravia, Igor Rabelo, Otávio. Vamos lá. Deixa eu pegar outro número aqui. Número de sócio-torcedores. Em abril de 2022, o Atlético chegou a contabilizar 130 mil sócio-torcedores, a maior marca da história alvinegra. A crescente do número de alvinegros vinculados ao clube se deveu principalmente aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, tá? Últimos títulos Galo, ganhando Campeonato Mineiro em 24, 23, Supercopa do Brasil em 22, Campeonato Mineiro 22, Copa do Brasil 21, Brasileirão 21 e o Mineirão 20. Um dos últimos, se não acho que o último estádio feito, a Arena MRV. Gente, o que vocês estão presenciando é um projeto absurdo. Assim, inacreditável, tá? É... O Galo se ausentando do Mineirão, o Galo construindo o seu próprio estádio com a ajuda da construtora MRV, famosíssima aqui no Brasil. A questão que eu falo pra vocês é, por que que esse time não pode ser considerado um projeto assim absurdo? Por quê? Cara, de longe eu falo pra vocês aqui, cara, que é o time que eu mais espero que, mano, vai engrenar assim, sabe? Mano, olha o projeto, gente. Um dos times que mais tem sócio torcedor do Brasil. Construiu um estádio novo. Quanto que o Arena MRV suporta? Deve ser 46 mil. 46 mil. Linda, tá? Lindíssima essa arena aqui. Um clube que tem jogadores como Hulk, que ainda assim, cara, vamos falar a verdade aqui, você não cria um Hulk no seu time? Pelo amor de Deus. Me fala um time hoje que não aceitaria o Hulk. Scarpa, Paulinho. Cara, assim, ah, mas você tá falando do Galo, e o Galo de fato ele tem uma estrutura de time grande, mas por que que você não fala de um São Paulo, não fala de um Corinthians? Vocês estão vendo a comparação aqui? Vocês estão vendo a real comparação para um time que não tinha estádio próprio, construiu um estádio próprio recentemente, para um time que vinha de baixas e conseguir contratar jogadores da elite e pagar, para um time que não só gasta muito, mas também recebe muito de sócio torcedor, venda de camisa e tudo mais. Cara, isso é um projeto válido, cara. Isso é um projeto válido. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu ia falar do Atlético Paranaense, porque eu também acho justo falar. Eu também acho justo falar, né? Só que eu falei, ah, não, mano, vamos ficar só no Galo mesmo, né? Eu acho que falar só do Galo é o suficiente. Por mais que o Atlético Paranaense também tenha um projeto muito interessante. Desde que eles trocaram o emblema deles, né? Claramente virou um outro Atlético, né? Não só o emblema, mas toda a estrutura mudou muito. Vem se atualizando cada vez mais. Mas o Galo, ele tá fazendo um projeto inacreditável, cara. É sim uma tendência a ser uma nova elite. Eu acho que até citei isso, eu falei no episódio passado que eu tava na dúvida se eu botava Atlético Mineiro como elite ou não, mas ele tá muito pra chegar numa elite. Muito, muito. Se já não é, tá em oitavo no Brasileirão, né? Eu nem sei se estão disputando Libertadores e Copa do Brasil. Eu acredito que não. Ah, não, não. Eu acho que Copa do Brasil. Não, eu acho que Libertadores tá. Eu não vou lembrar. Eu não vou saber. Deixa eu ver aqui. É... Copa do Brasil tá. E tá na Libertadores. Tá. Cara, olha o projeto. O Galo é inacreditável, cara. É inacreditável. Você entendeu? Então, assim, justo a gente citar o Galo aqui, tá? Que é um time que é inacreditável. A gente precisa falar. A gente precisa citar. É... O Atlético Paranaense foi aquilo que eu já falei, né?
O Juventude, eu acredito que não tenha projeto. Eu, assim, de verdade, com toda a sinceridade do mundo, né? É... Tudo bem, o Juventude tá ali em 11º, tal, Lucas Barbosa vem salvando muito, Marcelinho vem jogando bem, não sei o quê. Mas assim, cara, eu não sei. Eu acredito que não tenha, e se tem, eu desconheço um projeto de fato de uma estrutura do Juventude. Eu não sei de nada. Né? O Nenê também vem jogando bem. Eu realmente, assim, não sei de nada. Nada, 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 nada. Tá? É, assim, é um time que é aquilo que a gente sabe muito bem, né? Cai, cai, sempre caindo, tentando se levantar, sobe pra A e depois desce de novo pra B. Mas assim, cara, eu não vou nem falar muito, porque eu realmente eu desconheço se o Juventude tem algum, tá? Então eu vou me ausentar aqui pra não falar merda. Mas enfim, é, se não tiver, eu realmente espero que, pô, que invista, porque é um time que, cara, o Sul precisa muito de mais uma potência, sabe? É, essa parada de você ter só duas potências no Sul é um certo problema, né? Então, precisa de mais um, precisa de mais um. Bom, o Bragantino. Cara, o Bragantino é legal a gente falar, tá? O Bragantino eu acho justíssimo a gente falar, tá? É... O Bragantino, cara, vamos lá. O Bragantino, ele é um clube que... Ele era um clube de Bragança Paulista, né? Pequeno, o símbolo dele era igualzinho do Santos na época, né? Há uns anos atrás. E, cara, a verdade é que o Bragantino, ele não disputava nada. Nada, 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 nada. É um time pequeno. Era um time, literalmente, vai, de certa forma, vai. Pouco ali mais para interior de São Paulo, a gente pode falar, né? Era uma das pequenas forças do Campeonato Paulista, só. Vocês estão entendendo o projeto que o Bragantino implementou? Tipo assim, pra olhar como um torcedor do Bragantino em si. Pô, eu torço para um time pequeno que nunca vai ter relevância nacional, a gente sabe muito bem disso, tá? Chega uma empresa, que no caso é a Red Bull, né, de energéticos, e oferece um projeto de reestruturação total, total do time. E quando eu falo total, não é que nem, por exemplo, aí, vai, um, eu não posso citar aqui, um, um Vasco da Gama, né, com a 777 Partners. Não. A gente tá falando, cara, de um bagulho que vai mudar tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar, né? O Bragantino mudou nome, o Bragantino mudou emblema, o Bragantino mudou camisa, além de, claro, mudar todos os seus jogadores, diretoria, tudo. A verdade é que o Bragantino, ele também é um baita de um exemplo. E se eu lembrar, eu até ponho ele até na capa. Que, cara, mostra uma nova era do futebol brasileiro. Uma nova era. Cara, isso é inacreditável. Sabe? Isso é inacreditável. Veio o Red Bull, investiu no time e brigou por acesso pra subir, né, no Campeonato Brasileiro 2020, que quando chegou não caiu mais. Não caiu mais. Vocês têm noção disso? Sabe? Aí vamos lá. Aí a gente realmente pensa, né? A gente realmente pensa. É, cara, a questão que fica é ruim isso? Vamos lá, vamos conversar sério aqui, vamos conversar sério aqui. Você como um torcedor, imagine você torce pro Santos, chega uma empresa multimilionária que investiu em outro time, né? Que investiu em outro time aí, que tentou formar o próprio time, né? Que seria o Red Bull Brasil. Ficou aí um tempinho aí, faliu, foi uma merda. E aí veio e quer oferecer um projeto pro seu time, que já é um time já, né? Aí com uma relevância aí no cenário nacional do futebol. O Santos, dando exemplo.
Cara, eu acho assim, é uma coisa que é muito arriscada. É muito arriscada. Pro Santos Futebol Clube, pô, você mudar nome, você mudar emblema, uniforme, literalmente, cara, você vai refazer o seu time. A única coisa que vai ficar é o Santos. É literalmente o nome Santos. Até tudo, estádio, tudo vai mudar. Eu acho que assim, pro Santos é forçar demais. Até eu que sou defensor de SAF, eu acho que é forçar demais. Sabe? Eu acho que o Santos não precisa disso. Não precisa disso, tá? Talvez ali uma empresa que chegar, mudar, tipo, sei lá, um negocinho no emblema, uma coisa simples ali, botar ali, sei lá, vamos supor, é, não sei, agora eu não consigo nem dar um exemplo, sei lá, Santos Monster, exemplo. Santos Monster, aí a Monster vai lá e põe um símbolozinho assim na Monster, no cantinho do símbolo assim. Aí tudo bem, aí, porra, aí. Nossa, eu vou deixar de ser Santista porque é o Monster patrocínio do Santos. Não, não é. Só que assim, mudar tudo, você mudar emblema, você colocar Santos Monster Energy Drink, aí, pô, é esculacho também, né, velho? Entendeu? Mas pro Bragantino que não tinha onde cair morto, que era um time ali mais de interior, né, que não tinha relevância no Campeonato Paulista, pô, é genial. É genial. Você entendeu? A verdade é que quando o Bragantino foi ali comprado, né, teve toda aquela reestruturação da equipe, mano, tudo mudou. Você via a Adidas vindo pro, pra fazer o uniforme do Bragantino. Você via, tipo, o Michel Teló fazendo show, sabe? Ali na cidade de Bragança Paulista. Cara, o Bragantino se renasceu. Essa é a verdade. Essa é a verdade, sabe? É, e e eu acho que pro torcedor ver o seu time que ele nunca fosse esperar que iria ter alguma relevância no futebol nacional, e até muitas vezes o Bragantino era o segundo time de torcedores, né? E esse torcedor, ele vê o Bragantino bem, cara, isso é genial. Isso é genial, sabe? Eu falo que isso, cara, por incrível que pareça, eu acho que é um time ou outro no futebol brasileiro hoje você poderia fazer isso de fato, que seria bem interessante. Exemplo, eu acho que o Atlético Goianiense, eu acho que o Criciúma, são times que, mano, não tem tanta relevância assim. Tem o Atlético Goianiense tem uma certa relevância, mas assim, cara, eu acho que os torcedores não achariam tão ruim não, viu? Se fizesse um projeto assim de igual o do Bragantino, eu acho que não acharia tão ruim não. Né? Até porque faz muito tempo que, por exemplo, um Atlético Goianiense é chato no Campeonato Brasileiro aí, ou Libertadores, enfim. É, a questão que fica é, sabe um time que eu acho que poderia entrar num projeto desse? E que eu ia gostar de verdade, eu queria que fosse uma potência nova do futebol? Ou melhor, voltasse a ser a Lusa, mano. Cara, a Portuguesa, ela conseguiria ali, principalmente no estádio dela, no Canindé, mano, ela conseguiria fazer um projeto incrível, cara. Mano, uma reestruturação total, mano, seria muito da hora de se acompanhar. A Lusa voltando. A Lusa já voltou, né? Ela voltou pra um, depois de não sei quanto, acho que é 10 anos, eu não lembro. Depois daquele roubo do Fluminense na Série C. É, mano, a Lusa, ela se ela voltasse pro cenário hoje nacional, seria muito legal, cara. Muito interessante. Porque você tem muito torcedor da portuguesa, isso é um fato. Isso é um fato. Você tem muito torcedor da portuguesa ainda, né? E, cara, eu mesmo ficaria muito feliz. Eu mesmo ficaria muito feliz. É bom, mas enfim. Já falamos aqui do Bragantino. O próximo é o Criciúma, que, cara, eu tô na mesma coisa do Juventude, cara. Se você me perguntar, eu realmente não sei de nada. Eu realmente não sei de nada, 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 nada. É, se esse time ele é investido ou não, o que for. Mas é interessante ver eles na Série A, tá? E se tiver um projeto, cara, é um projeto que tá dando muito certo, porque o Criciúma não tá tão ruim assim, não. O Criciúma não tá tão ruim, você tem times como o Fluminense, como o Corinthians que tá pior, tá?
É bem interessante ver isso. Vamos lá, próximo time é o Vitória. Cara, o Vitória, assim, é aquilo, né? É aquilo. É... Ele é um clube, vamos falar a verdade aqui, que, querendo ou não, a sua imagem ali foi muito deteriorada com o passar dos anos, sabe? É assim, pessoas que nunca há, de fato, torcedores que imaginavam que o Vitória nunca mais ia voltar pra Série A. Nunca mais ia voltar pra Série A depois de tudo que aconteceu com esse clube, porque, cara, é inacreditável. O quanto azar o Vitória mesmo teve, sabe? Mas assim, voltou. Voltou, tá na Série A, né? Tá em 16º lugar, mas tá vivendo. Tá lá, tá na frente, por exemplo, do próprio Corinthians, do próprio Fluminense, né? Tá lá vivendo. O Vitória, ele teve todo aquele BO lá com aquela casa de conteúdo adulto, né? Que falou que queria patrocinar o clube, queria mudar até o nome, né? E tudo mais, assim, cara, é complicado, né, cara? Isso aí também é esculacho, porque uma coisa é você mudar o seu nome pra uma empresa de energético, a outra é você mudar pra, pô, entendeu? Complica, né? Eu acho que o Vitória, de fato, tem, né, que recusar isso aí, porque é inacreditável, cara. Não, não. Patrocínio é uma coisa, agora mudar o nome do estádio, sabe? Eu sei que naming rights eu tenho uma opinião bem sólida de naming rights. Eu acho que não importa o nome, dando dinheiro, tá bom. Mas, pô, peraí, né, velho? Tem limites, né? Tem limites. Mas, enfim, vamos ver aí como que o Vitória vai ficar até o final do ano, tá? É, Agora, indo aqui pro próximo time, a gente vai ter o próprio Cuiabá. Cara, o Cuiabá, ele é um exemplo perfeito. Também. O Cuiabá também é um exemplo perfeito. E dependendo, talvez eu até acho que posso colocar ele na capa, tá? O Cuiabá, cara, é um clube que, tipo assim, ele é considerado, a gente tem que falar, por mais que ele seja um clube pequeno, um clube recente, se não me engano, acho que ele é de 2001, 2002, uma coisa assim. É... Cara, ainda assim, cara, é um clube que ele subiu. Ele foi da Série D pra Série A e até hoje não caiu, tá? Até hoje não caiu. É inacreditável. Como que de fato o Cuiabá até hoje não caiu. Cara, o Cuiabá pegou literalmente o brasileiro, um pior brasileirão de todos os tempos. Pior assim, eu digo no quesito de melhor, mais difícil. E não caiu. Cara, o Santos caiu e o Cuiabá não, sabe? Caramba, será que eu realmente, cara, eu realmente acompanho isso e eu vejo que, mano, o Cuiabá ele não tem um número de torcedores grande, da mesma forma que ele não tem é, fisicamente torcedores lá no próprio estádio acompanhando os jogos, da mesma forma que não tem uma grande quantidade de sócios torcedores, da mesma forma que toda influência digital é minúscula, não só pelo próprio Instagram do Cuiabá, mas também toda a atenção que a mídia dá pro Cuiabá é minúscula, é minúscula. Mas o projeto que eles fazem é melhor que o do Santos. O projeto que eles fazem é melhor e mais desenvolvido que o do Santos. Isso, cara, é bizarro. É bizarro, tá? O que eu falo pra vocês é o seguinte. O que eu falo pra vocês é o seguinte. O Santos, aqui é só pra comparar com o Cuiabá de fato. O Santos, né? É, ele tem ali todo aquele projeto de Meninos da Vila, né? Que tem o CT Modesto Roma, né? Enfim, é onde você tem de fato a molecada da base, você tem vários CTs sub-17, sub-15, enfim. Projetinho bem legal. Agora vocês já viram o CT novo do Cuiabá que eles estão fazendo? Cara, é inacreditável, velho. Assim,
50 milhões em 100 mil metros quadrados. É o CT novo do Cuiabá, tá? Cara, a gente tá falando do Cuiabá, gente. Eu vou até. Eu nem, é um bagulho que eu nem sei de cabeça, mas eu tenho certeza que não vai ter nada aqui relevante. Vamos procurar aqui. Cuiabá títulos. Quantos títulos o Cuiabá tem? 13 títulos de campeão matogrossense. O, o Cuiabá é o segundo maior campeão dos estados do Mato Grosso, atrás apenas do seu rival Misto. O que é Misto, mano? Misto Esporte Clube. Tá na Série D, mano. Vocês estão entendendo? E tá atrás do Brasiliense, do Anápolis. Cara, assim, vocês têm noção do que é Cuiabá? Vocês têm realmente noção o que é Cuiabá? E por que o Cuiabá tem um projeto desse e o Santos não? Cara, é inacreditável. O Cuiabá, o Cuiabá tem 13 títulos. E os 13 é Mato Grossense. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Assim, eu falo que assim, é inacreditável comparado com o Santos. Mas, algo negativo. Mas, pro Cuiabá é lindo, cara. É lindo. Exemplo, tá? Assim, é aquilo que eu falo. Eu acho que esse ano cai, tá? Eu acho que esse ano cai. Esse ano não escapa. Esse ano tá bem ruim. Tá bem ruim, tá? E aos poucos ali os candidatos ao rebaixamento estão aparecendo. Atlético Goianiense, Cuiabá, né? Aos poucos. Mas ainda assim, cara, é inacreditável, tá? É inacreditável. O Cuiabá, ele tem todo um projeto ali que, cara, é interessante. É muito interessante mesmo, tá? Eu acho que, assim, eu vou até falar do Daverson mais pra frente. Elton também. O Walter. Eu acho que assim, cara, por mais que o Cuiabá, eu difamei demais aqui o Cuiabá, eu falo que a gente precisa analisar de fato que, cara, o Cuiabá ele é um exemplo perfeito de time, mano. Exemplo perfeito de time, cara. Que nasceu do nada, tem 13 Mato-Grossense, tá atrás do rival misto, mas é uma relevância no futebol brasileiro hoje. É uma relevância. Cara, o Cuiabá já bateu no Santos, o Cuiabá já bateu no Flamengo. O Cuiabá já bateu no Flamengo em pleno Maracanã, cara. Tipo assim, vamos falar a verdade aqui. Esquece nome, esquece nome. Olha o projeto. É lindo, cara. É um exemplo a ser seguido, né? Então, assim, é muito interessante ver que o Cuiabá ele vem crescendo muito. Falando agora do Daverson, né? Desses caras assim, o Elton e o Walter nunca foram tão grandes assim, né? Eu acho que assim, eu acho que talvez o Walter, mas o Daverson, ele é um cara que ele cresceu muito nos últimos anos. E não é à toa que, pô, o cara tá no Atlético Mineiro, sabe? Vamos falar aqui. Cara, o Cuiabá traz um cara chamado Daverson pro time, vindo do Palmeiras, que foi chutado do Palmeiras ali depois da final da Libertadores. Depois não, né? Um ano depois, mas enfim. E, cara, o Daverson, ele faz história no Cuiabá. Ele faz história. Salva o Cuiabá. E traz muito uma coisa que o Cuiabá não tem, que é mídia, né? E a gente pode também chegar aqui e falar que jogadores, inclusive olhados ali por outros times, que nem, por exemplo, o próprio Walter, né? Ainda tem o próprio. Aquele cara lá, acho que ele era alemão, era nórdico. Me fugiu o nome dele agora. Me fugiu. Que também estava no Cuiabá, também muito olhado também por outros times, né? O próprio Alberto Valentim chegou a treinar o Cuiabá mesmo, de fato. Cara, assim, E pô, e foi muito bem nessa época. Pena que comeu a mulher do presidente, mas o cara foi gigantesco, né? Dentro e fora de campo. Mas, assim, o Cuiabá ele tem um projeto muito legal.
tá? Essa é a verdade. E, e eu acho que pelos próximos 2, 3 anos não vai ser tão bom assim, né? No quesito de ser uma relevância. E eu acredito que vai cair também, acredito que vai cair pra Série B, mas é um projeto que, mano, pelo menos daqui uns 10 anos, cara, vai ser um timezinho, cara. Eu acredito ali nível Fortaleza, tá ligado? De tá disputando Brasileirão. Se vai ganhar ou não, não importa. Tem que disputar, tá? Então eu acredito nisso. Mas é isso, gente. Eu acho que já deu até bastante tempo aqui de episódio, tá? Vou encerrar por aqui. E é isso. Muito obrigado, gente. E fiquem ligados aí nos próximos episódios. Valeu? Até mais. Falou.